Não troque o Ozempic pelo Rybelsus para emagrecer antes de ver esse vídeo. Olha pessoal, obviamente que o Ozempic e o Rybelsus são medicações que só devem ser utilizadas sob prescrição do médico. Mas se você já usa o Ozempic, se o seu médico já te indicou o Ozempic e você está pensando em trocar pelo Rybelsus para emagrecer, agora que já tem um estudo novo, indicando que o Rybelsus serve para o emagrecimento, então presta atenção a esse vídeo, porque eu vou te trazer informações muito importantes. E eu sei também que muitos médicos assistem aos meus vídeos, então convido a todos para uma leitura aqui na bula, para a gente pensar um pouco na farmacodinâmica, na farmacocinética. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E agora eu estou gravando uma série de vídeos sobre o Rybelsus para emagrecer, porque recentemente foi anunciado um estudo que deve ser publicado e que tem já bons resultados em termos de eficácia e segurança do Rybelsus na dose de 50 mg por dia para o emagrecimento. Cabe lembrar que não existe no mercado o Rybelsus de 50 mg, que foi feito o estudo a gente já tem o conhecimento dos resultados, os resultados são fantásticos, são ótimos, mas o que a gente tem para vender hoje no mercado é o Rybelsus de 3, de 7 e de 14 mg, que não são apresentações com eficácia comprovada para o emagrecimento, assim como, por exemplo, o Ozempic na dose baixa, que é o que eu utilizo para os meus pacientes, também não tem essa evidência para o emagrecimento. Você tem que utilizar doses altas do Ozempic para conseguir emagrecer, mas quem já usou sabe, eu emagreci 13 quilos utilizando 0,25 mg de Ozempic, que é a dose mais baixa que tem. Então, para quem utiliza sabe que a mesma dose baixa ajuda muitas pessoas a emagrecer. Já existem muitos médicos prescrevendo o Rybelsus para emagrecer, que é o comprimido da semaglutida, e por conta disso eu resolvi gravar aqui esses vídeos para todos. Então, vamos à primeira leitura aqui sobre a bula do Rybelsus. Eu vou até colocar aí na tela para vocês verem. Aqui está a bula do Rybelsus, está aqui, ó, Novo Nordisk, que é o laboratório. E aqui nós temos a apresentação do Rybelsus, que é a semaglutida oral, 3, 7 e 14 mg. Eu queria que vocês memorizassem aqui, ó, nos recipientes o salcaprosato de sódio. O salcaprosato de sódio é uma substância que também vem no comprimido e é uma inovação tecnológica do laboratório. O salcaprosato de sódio permite a absorção de um peptídeo. Presta muita atenção no que eu vou te explicar agora. Olha, tem muito estudante de medicina, principalmente esse pessoal do currículo novo aí, que não sabe do que eu vou te explicar agora. Então presta muita atenção, que isso é muito importante para você entender a diferença de um para o outro. Ou seja, por que é que a gente tem que ter bastante cuidado no que se refere à semaglutida em comprimido oral. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. E é o seguinte, pessoal, existem na medicina
dois aspectos que a gente precisa avaliar toda vez que a gente passa uma medicação. Existe uma ciência chamada farmacologia, que a gente que estuda medicina, a gente estuda farmacologia. O pessoal que é formado em farmácia é especialista em farmacologia. E dentro da farmacologia existe a farmacocinética e existe a farmacodinâmica. De uma forma bem simples, a farmacocinética é como o corpo, vamos dizer assim, destrói e elimina o remédio quando a gente toma. E a farmacodinâmica é como o remédio age no corpo. Então é mais ou menos isso. E aí o que é que acontece? Quando você toma um comprimido, ele vai entrar pela sua boca. Alguns comprimidos, como por exemplo a ondansetrona, existem outros, o AS, que é mastigável, né? Existem, por exemplo, o clonazepam, que também pode ser sublingual. Alguns comprimidos você coloca embaixo da língua e ele já absorve rapidamente ali pelos vasos sanguíneos que tem embaixo da língua. Existem outros comprimidos que são engolidos. E aí podem ser absorvidos no estômago, podem ser absorvidos no intestino, ou na parte inicial do intestino, na parte final do intestino, enfim. Existem várias questões envolvidas com os comprimidos, várias tecnologias. Então, por exemplo, existem alguns comprimidos que têm um revestimento para que ele não seja absorvido pelo estômago, para que ele passe direto no estômago e ele só comece a ser digerido e absorvido no intestino. Isso é o conceito de drágia. Quando você vê lá, drágia é justamente o comprimido que tem uma capa de revestimento. Existem as cápsulas, que são aqueles antigos que a gente abre, lá dentro tem a substância em pó, e que também aquelas cápsulas têm uma função de determinar qual o momento que o comprimido, a substância vai ser exposta ao intestino, ao estômago, né? E existem também os comprimidos que são simplesmente comprimidos, como se dizem, que é um pozinho que ele é simplesmente prensado e aí absorve conforme o que for planejado. O que eu quero dizer para vocês é que existe toda uma tecnologia no comprimido. Não é uma coisa simples, um comprimido. Por isso que tem comprimido que a gente não pode partir. Se ele tiver a capa, o revestimento, você não pode partir. Por isso que você não pode abrir a cápsula e colocar dentro o pozinho dentro da água e beber. Por isso que existem todas essas questões envolvidas na tecnologia aí do comprimido, tá? E sempre foi uma barreira quando o assunto era uma substância que é um peptídeo. O que é o peptídeo? O peptídeo é um pedaço de proteína. Então nós temos os aminoácidos, imagina uma corrente. Os aminoácidos é como se fosse o elo da corrente. Aí você junta 2 aminoácidos, aí você vai ter um dipeptídeo. 3 aminoácidos, você vai ter um tripeptídeo. 4 aminoácidos em diante, polipeptídeo. Então você tem ali um peptídeo, é um conjunto de aminoácidos, é como se fosse um pedaço de corrente. Quando você tem um peptídeo bem grande, gigante, dando volta para lá, para cá, ou seja, uma corrente completa, aí é uma proteína. A questão é, quando você ingere uma proteína, ela é destruída pelo seu tubo digestivo. Ela começa lá, né, vai pela digestão e ela vai sendo destruída até ficar os elos da corrente soltos, que são os aminoácidos. E os aminoácidos é que são absorvidos. Por isso, por exemplo, que não adianta você tomar colágeno por via oral. Se você tomar colágeno por via oral, ele não vai ser absorvido na forma de colágeno, ele vai ser todo destruído e você vai absorver os aminoácidos desse colágeno. Se você comer, por exemplo, clara de ovo, que tem lá albumina, que é uma proteína, ela também vai ser toda destruída e vai ficar lá os aminoácidos. E aí você vai absorver os aminoácidos. Ok? Por que é que eu estou gastando esse tempo aqui do vídeo explicando isso? Porque a semaglutida é um peptídeo. Então, se você ingerir a semaglutida, ela vai ser quebrada e aí você vai absorver apenas os aminoácidos dela. Então, por exemplo, eu já vi em outros países, aqui não no Brasil, eu tenho pacientes no mundo inteiro, pessoas comprando semaglutida manipulada em farmácias de manipulação. Aí lá deve ter a semaglutida lá dentro.
só que ela tá sozinha. E se você tomar a semaglutida, ela quebra e você absorve os aminoácidos. E aí o laboratório Novo Nordisk, que é o produtor do Ozempic, do Rybelsus, criou uma nova tecnologia, que é essa substância aí que eu li para vocês. Vou ler de novo, porque eu ainda não decorei o nome da substância. Ela se chama salcaprosato de sódio. E aí o salcaprosato de sódio na semaglutida faz com que a semaglutida possa ser absorvida inteira no estômago. Entenderam isso? A tecnologia do comprimido é fantástica. Ele proporciona a absorção de um peptídeo no estômago. Então você, por exemplo, não pode partir o comprimido do Rybelsus, porque se você partir o comprimido, você quebra essa tecnologia. E como ele é absorvido no estômago, você tem que tomar em jejum. Se você ingerir o Rybelsus junto com alimentos, pode ser que o comprimido se misture aos alimentos e não seja absorvido no estômago, e aí ele passa direto e vai para a digestão junto com a carne, o ovo que você comeu, vai lá pelas enzimas que destroem as proteínas e vai ser digerido, quebrado, e você vai absorver só os aminoácidos. Então, quando você for ingerir o Rybelsus, a recomendação é que você esteja em jejum e que você permaneça em jejum por algum tempo. Ou seja, você toma o comprimido e você não pode comer em seguida, você tem que esperar para que o comprimido seja absorvido no estômago. E outra coisa importante, não pode nem beber muita água. Ou seja, você está em jejum, não bebeu água ainda, você toma um Rybelsus com um pouquinho de água, só o suficiente para você engolir, e aí você espera o seu estômago absorver o Rybelsus para depois você se alimentar. Essa é a primeira questão. E aí vem as próximas questões, que são o seguinte. Primeiro, a absorção média do Rybelsus é de 1%. Quando você toma um comprimido de 3 miligramas, presta atenção nisso, 3 miligramas, você vai absorver apenas 0,03 miligramas. E aí, se você toma 7 dias, 0,03 miligramas vezes 7 vai dar 0,21 miligramas. Ou seja, se aproxima do 0,25, que é a dose mínima lá do Ozempic que a gente injeta. E é por isso que é 3 miligramas, porque é 1% de absorção. Se você toma o Rybelsus de 7 miligramas, aí você vai absorver 1%, 0,07 miligramas. Tomando os 7 dias, todo dia um comprimido, no final de uma semana você vai ter tomado 0,49 miligramas, que equivale à dose do Ozempic 0,5 miligramas, ou 0,50 miligramas. E o de 14, da mesma forma, equivale teoricamente a 1 miligrama de Ozempic injetado. Por que eu falei teoricamente? Porque uma coisa é a gente, já que a gente identificou aqui que é 1% de absorção, fazendo os cálculos dá esse resultado. Mas não é pelos nossos cálculos. Eu falo isso direto aqui nos meus vídeos, medicina é evidência, é preto no branco. Falar, você pode falar o que quiser. Acabei de ver um doido aí de um médico na internet falando que tem uma receita que emagrece mais do que o Ozempic. Acabei de ver outro dizendo que tem uma tal de uma cápsula emagrecedora que é melhor do que o Ozempic. Acabei de ver. Eles são gênios, mais gênios do que dezenas ou centenas de gênios que estão pesquisando, muito bem pagos, pesquisando lá na Europa e lá nos Estados Unidos, né? E a gente aqui é mais inteligente que eles, não é isso? Eu não sei não. Mas enfim, desabafos à parte, tá, pessoal? É que tem muita gente fazendo coisa errada quando o assunto é emagrecimento. Mas vamos voltar aqui o que eu estou dizendo para vocês. Quando a gente vai fazer os estudos de farmacocinética e farmacodinâmica, tem que ter esses estudos, ou seja, eles colocam lá semaglutida oral com o salcaprosato de sódio, até acertei a palavra, coloca lá e absorve, identificou que 1% absorveu, ok? Aí eles vão analisar isso não em uma pessoa, 1% foi a média, eles vão analisar em várias pessoas.
e eles observam que tem uma grande variabilidade. Ou seja, existem pessoas que absorvem muito, existem pessoas que absorvem muito pouco. Essa variabilidade, inclusive, não é prevista, não é previsível. Isso é admitido pelo próprio laboratório. Eu vou mostrar para vocês que está escrito na bula. Tá? Então isso é algo também muito relevante. De tal maneira que a própria bula recomenda uma paridade diferente entre o Rybelsus oral e o Ozempic injetável. Então eu vou mostrar para você aqui outra parte do trecho da bula, tá? Vou colocar na tela aí para você, que é o seguinte, ó, aqui, ó, absorção, tá? Semaglutida administrada por via oral tem uma baixa biodisponibilidade absoluta e uma absorção variável. Foi isso que eu expliquei aí para vocês. E aqui ele fala assim, ó, a biodisponibilidade absoluta estimada de semaglutida é de aproximadamente 1% após a administração oral. A variabilidade na absorção entre os pacientes foi alta. O coeficiente de absorção foi aproximadamente 100%. A estimativa da variabilidade intrapaciente na biodisponibilidade não foi confiável. Ou seja, ele está dizendo aqui para a gente que a gente não tem como prever o que você vai ingerir, o que você vai absorver, ou a proporção que você vai absorver do que você vai ingerir. Não tem como prever. Então, tem que ter cuidado com essas ressalvas. Sabe por quê? A dose da semaglutida oral que proporcionou o emagrecimento foi de 50 miligramas. Não foi o Rybelsus de 3, nem de 7, nem de 14 que a gente tem no mercado. Foi o de 50, tá? Só que quando a gente parte que 1% é absorvido e 99% é perdido, dos 50 miligramas, a gente vai ter uma absorção de 0,5 miligramas por dia, né? Que você vai tomar um comprimido por dia. Em 7 dias, vai ser 3,5 miligramas por semana que você está ingerindo. E a semaglutida injetável, que faz as pessoas emagrecer, é na dose de 2,4, que é o Wegovy. Você usa a canetinha 2,4 miligramas por semana. Então, para você ter o mesmo resultado, que deu lá o mesmo resultado, 15%, o paciente tem que ingerir uma dose de 50% maior da semaglutida oral para poder ter o mesmo resultado. Consegue entender isso? Isso é relevante. Por quê? Porque quem está pagando pelos comprimidos é o próprio paciente. A medicação é muito cara. A gente não está falando de uma medicação de R$10. Você vai pagar R$1.000 numa caixa de semaglutida de 14 miligramas, que é o Rybelsus, e vai ter um resultado equivalente a um Ozempic de 0,5, que você gastaria aí, se você contar os cliques, você gastaria, né, sei lá, R$500 por mês, você vai pagar R$1.000 para tomar a semaglutida de 14. Então isso é muito relevante, tá? Presta bem atenção nisso que eu estou explicando. Tem até uma outra parte aqui, ó, que ele fala sobre alternando entre a administração oral e subcutânea. Que aqui ele fala assim, ó, o efeito de alternar entre a administração de semaglutida via oral e subcutânea não pode ser facilmente previsto devido à alta variabilidade farmacocinética da semaglutida oral. Aí ele coloca a exposição após 14 mg de semaglutida oral, uma vez ao dia, é comparável à semaglutida de 0,5. Só que 0,5 subcutânea, né? Uma dose oral equivalente a 1 mg de semaglutida subcutânea não foi estabelecida. Perceberam aí? Então a semaglutida via oral, ela é bem menos eficaz. Ele pede aqui, quando ele vai fazer a alternância, a recomendação do laboratório é que você dobre a dose que você vai absorver. Se você usa 0,5 mg de Ozempic subcutânea, você tem que usar 14 mg de semaglutida oral de Rybelsus, que é a dose máxima que a gente tem, que teoricamente seria a dose de 1 mg. Mas ele fala aqui nessa última parte que eu li para vocês que a dose de 1 mg de Ozempic
alternando para semaglutida oral, não está estabelecida quanto de semaglutida oral você teria que ter. E nesse novo estudo que foi anunciado, estamos ainda aguardando a liberação do estudo para a gente poder dar uma lida, a dose que fez as pessoas emagrecerem 15% do peso corporal, que foi o mesmo emagrecimento do Ozempic, foi uma dose maior. Enquanto o Ozempic foi com 2,4 miligramas por semana, para o Rybelsus teve que ser uma dose que equivalha a uma absorção de 3,5 miligramas por semana. Tá bom? Embora no anúncio ele tenha relatado efeitos colaterais aceitáveis, toleráveis, para mim isso é algo relevante, porque quanto mais remédio, mais dinheiro você gasta, quanto mais remédios, mais efeitos colaterais você tem. E como eu sempre defendo os pacientes, eu digo logo, não troco o Ozempic pelo Rybelsus para emagrecer. Se você usa o Ozempic, permaneça o Ozempic. Agora, existem algumas pessoas que vão se beneficiar. Por exemplo, eu tenho pacientes que trabalham embarcados. Então, são pacientes que trabalham em plataformas de petróleo, em navios, e esses pacientes muitas vezes têm dificuldade de carregar o Ozempic nas viagens. E aí vale a pena você ter essa alternância, essa possibilidade de você utilizar o comprimido, é mais fácil de você carregar. Ou aqueles pacientes, isso é muito comum, doutor, vou ter uma viagem de férias, vou, sei lá, para a Europa, para os Estados Unidos, aí vou andar de avião, eu não queria estar levando o Ozempic na bagagem, ele tem que estar refrigerado, como é que eu faço? É muito complicado. Não, aí você compra uma caixinha de Rybelsus e leva e vai tomando o comprimido. Né? Então é interessante você ter essa possibilidade. Existem também alguns pacientes que têm ojeriza, repúdio completo à agulha. Se eu tenho um paciente mesmo, parrudo, forte, mas que a agulha não chega nem perto. Toda vez que ele é idoso e toda vez que ele tem uma pneumonia, eu peço exame de sangue para ele fazer, ele não faz porque ele não gosta de agulha de jeito nenhum. Existem esses pacientes que vão se beneficiar do Rybelsus, da semaglutida via oral, tá? Mas não é tão simples assim. Agora, também tem outra questão. Muitos médicos vão prescrever o Rybelsus até por ser mais cômodo. Por exemplo, quando eu prescrevo o Ozempic, eu tenho que explicar para o paciente como é que usa o Ozempic. Ele tem que entender, isso leva tempo. Só que aí eu faço um trabalho, uma consulta mais longa, vocês sabem, o meu trabalho é particular, mas existem muitos médicos que trabalham com um tempo de consulta menor, às vezes é pelo plano de saúde, ou até pelo consulta pelo SUS mesmo, que é uma consulta que precisa ser às vezes mais rápida, e ele não tem como parar para explicar como é que aplica o Ozempic. Então é mais fácil ele simplesmente dar a receita do Rybelsus, comprimido, todo mundo sabe tomar. Também é outra possibilidade. Mas é importante que você saiba que o Ozempic injetável é mais preciso, é melhor. Isso está aqui, ó, documentado pelos estudos, pela evidência científica, tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e eu vou ainda gravar um outro vídeo que eu vou falar como você pode economizar com o Rybelsus. Aí eu vou falar uma outra questão aí. Enfim, eu espero que vocês gostem. E lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.